Meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam animados para assistir mais a aula de hoje, tá bom? Desejo um grande dia, ótimo dia para vocês, tá? Hoje nós vamos estar fazendo o que nós prometemos tanto, né? Que é iniciar o capítulo 10, falar a respeito da regra de 3, grandezas proporcionais, tá bom? Então, o que seriam grandezas diretamente e inversamente proporcionais? E a gente vai estar começando de uma maneira bem tranquila esse conteúdo, tá? Vamos estar apenas aqui abordando alguns conceitos, uma introdução ao capítulo. Então, é importante todos vocês abram o livro no capítulo 10, página 185, onde nós vamos estar trabalhando esse conteúdo, tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 10, regra de 3, grandezas proporcionais. Para começar, há muito tempo, matemáticos de várias partes do mundo já faziam cálculos usando a regra de 3, técnica muito utilizada pelos egípcios. Um escriba chamado Arquimedes, em 1650 a.C., já resolvia problemas do cotidiano, tá? Dos antigos egípcios dessa forma, como o preço do pão, a alimentação do gado, quantidade de grãos de trigo. A regra de 3 nada mais é do que a resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Uma coisa que eu quero citar logo para vocês. A regra de 3 ela é baseada justamente na questão da propriedade fundamental da proporção, onde diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Agora, existem certos casos, tá, que nós precisamos primeiro definir se as razões são diretamente ou inversamente proporcional. Então, nesses casos, devemos tomar muito cuidado para não logo ir aplicando a propriedade fundamental. A propriedade tem o seu momento para ser aplicada, ok? Então, vamos estar continuando. Hoje usamos as regras de 3 em vários ramos das ciências exatas. Neste capítulo, você verá que é muito fácil e útil esse tipo de cálculo. Dadas duas grandezas proporcionais, conhecendo-se um par de valores de uma delas e um valor correspondente, claro, da outra, podemos determinar os três valores, o segundo valor estabelecendo uma proporção. Essa regra na qual conhecemos três valores e precisamos determinar o quarto valor, chama-se regra de 3. É por isso que se chama regra de 3. Você já sabe que a grandeza é tudo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Nós já conhecemos algumas grandezas, como o volume, a área, o comprimento e a capacidade. Existem ainda outras grandezas não menos importantes, como a força, a velocidade, a aceleração e a potência. Duas grandezas podem ter relação de proporcionalidade ou não. Isso aqui é muito importante, tá? Porque algumas grandezas, como a força, tá? Ela vai variar, ok? Por exemplo, ó, se eu aplicar uma determinada força, certo? O que vai acontecer com esse objeto? Tenho aqui um objeto e eu apliquei uma força. Não quero dar aula de física para vocês, mas só para vocês terem ilustração. Ó, vocês vão entender que essa força ela vai diminuir de acordo com a distância. Então, elas são inversamente proporcionais. Embora eu tenha aplicado uma força, ela vai diminuir de acordo com o tempo. Então, aumenta o tempo, diminui, certo? A força, tá bom? A gente vai estar entendendo esse tipo de situação. Então, elas não possuem nenhuma relação entre si. Ó. Quando não são proporcionais, elas não possuem nenhuma relação entre si. Ou seja, uma não depende da outra. Como é o caso da idade de uma pessoa em relação à sua altura, ou a massa de uma pessoa em relação ao número que calça, tá? Ou seja, não tem relação nenhuma, né? Isso não são grandezas proporcionais, tá? Por exemplo, a questão do peso com o tamanho do calçado. Então, não tem nada a ver. Então, quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Tudo bem? Então, grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação de dependência entre elas. Veja o exemplo. Ó, em um triângulo equilátero, três lados são iguais, a medida do perímetro depende da medida do lado do triângulo.
Se o lado mede 8 centímetros, o perímetro medirá 24. Mas se o lado mede 12, o perímetro medirá 36. Então, essas propriedades têm características, tá? A razão entre dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondente à outra. Como assim, professor? Como assim? Eu não estou falando dos dois triângulos não são equiláteros, certo? Então, eles têm o mesmo formato, tá? Agora sim, eles não têm o mesmo tamanho, ok? Porém, a razão com certeza vai ser a mesma. Como assim, professor? Se eu tenho aqui 24 ao total dividido pelo 8, eu tenho 3, certo? E se eu tenho aqui, que é o total, 36 dividido por 12, eu tenho o valor 3, que é justamente a quantidade de lados, né, pessoal? Ok? Então, nesse caso aqui, fica tranquilo identificar esse tipo de situação, ó. Assim como se tivesse um perímetro 15, ó. Se eu dividisse 45 por 15, eu teria o valor 3. Quando isso ocorre, ou seja, quando ela é diretamente proporcional, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Haverá aumento ou diminuição. Cada vez que eu tiver aqui, ó, por exemplo, se eu diminuir o tamanho do triângulo, o lado, vai diminuir o tamanho do perímetro. Se eu diminuir o tamanho desse lado aqui, 12, vai diminuir o tamanho do perímetro. Agora, se eu aumentar de 12 para 15, vai aumentar o tamanho do perímetro. Então, uma grandeza depende da outra. Então, suponha que na receita de pão de queijo, tia Marcíria sejam utilizados 500 gramas de queijo de Minas para fazer 30 pães de queijo. Se tia Marcíria só dispõe de 300 gramas de queijo e fará apenas 18 pão de queijo, o que aconteceu? Diminuiu. Porém, se eu diminuir a quantidade de peso, quantidade de ingrediente, vai diminuir a quantidade. Assim como se eu fosse diminuindo mais. Ó, 500 gramas dá para fazer 30. 300 gramas dá para fazer 18. 200 gramas dá para fazer 12. Então, elas são diretamente proporcionais. Caso se eu tivesse diminuído aqui e aumentado, aí seriam inversamente proporcionais. Ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão que representa a primeira é equivalente à razão que representa a segunda. Por exemplo, ó, 4 sobre 8 é igual a 6 sobre 12, porque ambos são 1 sobre 2. Ó. Essas razões são diretamente proporcionais. É por isso que eu sempre falo que vocês têm que tomar muito cuidado, porque certas razões, elas não são diretamente proporcionais, e aí acaba que elas têm o mesmo resultado, elas são iguais, a razão dá igual, porém, na hora de aplicar a regra de 3, vai dar uma falha e vocês ainda vão perceber isso aí. Então, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. E ao diminuirmos uma, a outra também diminui, tá? Outra diminui. Exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Aqui, ó. Trabalhadores... Trabalhadores e comida. Muito interessante, né, pessoal? Trabalhadores, ó. Se eu tenho uma empresa, tá, que ela serve por trabalhador um prato de comida, então um trabalhador, comida, um prato de comida. Tá aqui. Agora, se eu tiver 100 trabalhadores, eu tenho aqui 100 pratos de comida, certo? Se eu tiver 1000 aqui também. Então, pessoal, o que vocês têm que notar? Que eu aumento de um lado, eu aumentei de outro. Eu poderia também colocar que eles ganhariam 2 pratos. Vamos supor que fosse de manhã e no almoço e no jantar. Poderia ser para eles levarem para casa um lanche. Então, seria 2 vezes. Então, ó, um trabalhador ganha 2. 100 trabalhadores vão ganhar 200. Certo? Então, isso vai aumentando proporcionalmente. 1000 trabalhadores vão ganhar 2000. Então, esse aqui é um tipo de grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumentei, ó, eu coloco essa seta. Desculpa, até apagou. Mas, por exemplo, se eu aumentei a quantidade de trabalhadores, analogamente, ou seja, do outro lado, aumentei a quantidade de trabalho, eu também tenho que aumentar a quantidade
de comida. Aumentei o trabalho, aumentei a quantidade de comida para os meus trabalhadores. Tudo bem? Ok, é uma grandeza diretamente proporcional. Agora, qual seria, professor, a grandeza inversamente proporcional? É o contrário, né? Dá para a gente perceber aqui, ó. Há grandezas em que a relação de dependência é inversa. Existem proporcionalmente entre elas, porém, ó, como eu falei, elas são proporcionais, porém, enquanto uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Veja exemplo. Em uma construção, o tempo de conclusão da obra depende do número de pedreiros. Quanto mais pedreiros trabalhando, menos tempo será gasto. E quanto menos operários, mais tempo será necessário para concluí-la. Claro, né, pessoal? É bem parecido com o exemplo que eu dei para vocês. Tudo bem? Ó, o número de operários é 5 e eles vão demorar 15 dias para trabalhar. Vocês contrataram aí 5 operários e eles vão demorar 15 dias para trabalhar. Ok? Agora, se no outro dia vem só 3, você já sabe que essa quantidade de dias vai aumentar. Ok? Então seriam 25. E se no outro dia fosse só 1, a quantidade de dias aumentaria de novo. Então diminuiu a quantidade de trabalhadores e aumentou a quantidade de dias. Quando isso ocorre, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Haverá, de forma prática, um desequilíbrio na balança. Vamos supor que o aluno faça uma prova de 50 questões. Quanto menos erros ele cometer, maior será a sua nota. Ou seja, a cada 5 erros cometidos, ele perderá 1 ponto. Ó. 5 erros, nota 9. 10 erros, tá? Nota 8. 20 erros, nota 6. Então, a cada aumento do número de erros, diminui o número da nota. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, você percebeu que à medida que aumentam os erros, a nota diminui? Então, é uma pergunta que o livro traz para vocês. Outros exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Ó. A velocidade de um carro e o tempo gasto para percorrer um determinado trajeto. Ok? Ó, se eu aumento o tempo, se eu quero demorar mais tempo para chegar em um local, eu diminuo a velocidade. Agora, se eu quero fazer bem rápido esse trajeto, eu aumento a velocidade e, por consequência, o tempo diminui. Ó, número de cães e número de dias necessários para consumir uma determinada quantidade de ração. Pessoal, se eu tenho um cão, com certeza ele vai demorar mais para consumir aquele determinado peso que tem ali na casa dele. Muitas pessoas compram aqueles sacos grandes, né, para deixar lá para o seu cão se alimentar durante um determinado período. Agora, se acrescenta um cão, a quantidade de ração vai diminuir, a quantidade de dias que a ração vai durar vai diminuir. Se eu colocar mais um cão, mais outro, a quantidade vai ser muito mais rápida de ser consumida. Tudo bem? Então, é uma questão de análise. Número de máquinas e o tempo para produzir um certo número de objetos. Pessoal, quanto mais máquinas eu tenho, quero ter aqui, ó, tem uma máquina. Gosto de dar exemplo, né? Exemplo. Eu tenho uma máquina. Essa máquina, ela produz uma máquina produz por dia 5 tênis. Por dia. Vamos supor que não, vou dar 25 para dar 24, para ficar legal. 24, para fazer um cálculo exato. Então, essa máquina constrói em um dia 24 tênis. Em duas máquinas, vai construir em um dia 48 tênis. Certo? Nesse caso, elas seriam diretamente proporcionais. Mas o que eu tenho que analisar aqui? Eu tenho que analisar, ó, que esse M de máquina, se eu aumento a quantidade de máquina em relação ao tempo, certo? Eu vou diminuir. Ó, por exemplo, uma máquina utiliza, como eu falei para vocês, um dia. Agora, se eu fosse duas máquinas para construir essa mesma quantidade de tênis que eu coloquei no começo, foi 24, com certeza seria um dia dividido por 2, ou seja, meio dia. Tudo bem? 12 horas, tá? Essa aqui é 24 horas para construir 24 tênis. Essa daqui seria com certeza meio dia, ou seja, 12 horas para construir 24 tênis. Então, o que eu percebo aqui? Ó? Que eu se aumentei a quantidade de máquinas, eu diminuí a quantidade do tempo.
Então, elas são inversamente proporcionais. Ok? Lembrete. Observação. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão que representa a primeira grandeza é inversa da razão que representa a segunda. 10 sobre 15 é igual a 2 sobre 3. Ok? 75 sobre 50 é igual a 3 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, tá? Note que elas têm a mesma proporção. Elas são proporcionais. Porém, eu vou percebendo que se esse aqui aumentou, esse aqui diminuiu. Ok? Isso aqui está no 10, esse aqui está no 2. Isso aqui está no 15 no 3. 50 no 2. 50 está para 2. Esse 75 aqui está para o 3. Ok? Então, esse aqui acaba sendo desta maneira. Então, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentarmos uma, a outra diminui. E ao diminuirmos outra, a outra aumenta. Esse exemplo, essa questão aqui da mola, tá? A mola, se você aumenta o peso, aumenta o peso, aumenta o alongamento, certo? Aumenta o peso. Deixa eu ver aqui. Aumentou o peso. Nem tem aqui o... Acho que é uma atividade. Passo a passo. Classifique a relação entre os pares de grandezas a seguir. Então, distância em tempo. O que elas são? Distância e tempo. Se eu aumentei a distância, para mim chegar naquele local, se a distância aumentou. Vamos lá. Exemplo prático. Gosto muito de utilizar exemplos práticos. Se eu quero chegar daqui para o São Cristóvão, eu demoro 1 hora. Agora, se eu quero ir daqui para a Cidade Olímpica, que é um bairro daqui de São Luís, eu vou demorar quantas horas? Com certeza mais, né? Porque é mais distante. Então, se aumentou a distância, aumentou o tempo, certo? Eu estou falando como se vocês tivessem ido para a escola, ok? Tudo bem? Então, é questão que distância e tempo são com certeza diretamente proporcionais. Aumentou a distância, vai aumentar o tempo da viagem. Ok? Então, tamanho de um objeto e material utilizado para confeccioná-lo. Pessoal, se tiver um objeto bem grande, com certeza os materiais vão ser mais, tá? Se eu tiver um objeto pequeno, o material vai ser menor. Ok? Ou seja, dependendo do material que eu utilizar, certo? Eu vou estar tendo que produzir mais, ok? Porque, por exemplo, se eu quero ali um material de 1 metro, então eu vou comprar um material para confeccioná-lo que dê para fazer 1 metro. Se for para 2, eu vou ter que comprar para 2 metros, ok? Tranquilo, é bem simples. Agora, o que seria inversamente proporcional? Vazão de água e o tempo para encher um reservatório, certo? São inversamente proporcionais. Velocidade e tempo para percorrer uma distância. Eu falei isso aqui para vocês, mas eu vou falar de novo. Por exemplo, se você está em um determinado local, você quer chegar no São Cristóvão. De novo, São Cristóvão, né? Você quer chegar no São Cristóvão. Se você deseja fazer isso, então, se aumentar a sua velocidade, você vai diminuir o tempo. Vocês não concordam? Então, daqui para o São Cristóvão, se eu percorrer 20 km por hora e lá for 1 km, eu chego em 1 hora. Agora, se eu percorrer 40 km, eu chego em meia hora. Ok? Então, assim, se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. Ok? Então, são inversamente proporcionais. Ok, tem aqui uns exemplos. De bicicleta, João fez o percurso com uma velocidade média de 15 km por hora e gastou 120 minutos. E aí, ele vai fazendo outras análises. Tá, ok. Então, pessoal, aqui tem uma atividade, tá? Deixa eu ver até onde vai essa atividade. Tem a questão 9. Vou passar essa atividade para vocês. Vou resolver essas questões na próxima aula. Sem problema, tá? Quem quiser fazer, já pode ir fazendo tranquilo, ok? Não se preocupem, é uma atividade muito fácil. Espero que vocês assistam a aula para compreender melhor, para entender melhor, ok? E não se preocupem, tá? Tentem fazer aí o máximo. Qualquer dúvida, perguntem para mim, mandem uma mensagem na plataforma. Digam, professor, não entendi certa coisa. Eu escreverei para vocês lá da melhor forma possível. Nem que seja uma explicação, ok? Tudo bem? Então, pessoal,
Muito obrigado à atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado bastante aí da nossa aula, aproveitado até o final. Se quiserem, assistam novamente a aula. Aproveitem bastante esse conteúdo, é um conteúdo muito bom. Eu adoro esse conteúdo, gosto demais. Então aproveitem também do professor, tirem o máximo de conteúdo possível do professor, para que vocês tenham essa vivência dentro desse conteúdo satisfatória para vocês, ok? Tudo bem? Então, novamente, muito obrigado à atenção de todos vocês e até as nossas próximas aulas. Tchau!